Ótimo. Então vamos lá, número 1. A figura representa dois recipientes de mesmo volume, interconectados, contendo quantidades iguais de I2 e H2 à mesma temperatura. Inicialmente, uma barreira entre eles separa. Retirada essa barreira em dois gases, os dois gases reagem entre si até que atinjam um estado de equilíbrio, como descrito na reação. Considerando o conceito de equilíbrio químico e as propriedades das moléculas gasosas, assinale a alternativa que contém a representação mais adequada do estado de equilíbrio desta reação, ok? Então, aqui a gente tem que tentar encontrar qual é. Nós temos que tentar encontrar qual é a alternativa que melhor representa todo o equilíbrio, tá bem? Então, vamos perceber aqui. No da letra D, a gente percebe que toda a reação ela aconteceu. Então, todo o H2 e o I2 ele se transformou em HI. Não pode ser essa alternativa, porque demonstra somente que toda a reação ela aconteceu, né? Ela foi para o lado dos produtos, então não é uma reação nos dois sentidos, acontece só num sentido, ok? E aí nós temos, então, na letra A, algumas moléculas de HI, algumas moléculas de I2 e algumas moléculas de H2. Nós percebemos na letra C que todas as moléculas de HI foram para um lado, todas as moléculas de H2 e I2 para o outro. E na letra B a gente tem moléculas de H2, HI e I2 nos dois lados. A gente tem que pensar aqui, ó, no conceito de equilíbrio químico. Quanto ao conceito de equilíbrio químico, as três estão atendendo. Eu tenho uma certa quantidade de HI, eu tenho uma certa quantidade de I2 e eu tenho uma certa quantidade de H2, I2 e HI. Só que qual delas agora está de acordo com a propriedade das moléculas gasosas? Quando eu abrir, quando eu tirar aquela barreira do meio, elas vão se espalhar. Então eu vou ter como alternativa correta a letra B. Elas vão se espalhar, elas vão abrir, e aí eu vou ter as mesmas quantidades de um lado e do outro. Eu não consigo ter somente de um lado essas quantidades, tá bem? Eu tenho dos dois lados, certo? Então, a primeira fica a letra B, corrigir a número 1. Vamos para a próxima. Número 2. Na reação, uma reação química atinge o equilíbrio quando ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso? Não, esse é o conceito de reação reversível. As velocidades da reação direta e inversa são iguais. Essa é a resposta, letra B. Tá bem? Se tiver dúvida quanto a alguma outra alternativa, vocês podem me mandar no bate-papo e eu falar, Luiz, por que não é essa? Tá? Número 3. O gráfico se refere ao comportamento da reação A2 mais B2, produzindo 2AB. Pode-se afirmar que o equilíbrio da reação será alcançado quando? O equilíbrio da reação ele é alcançado quando as concentrações se estabilizam. Então, ele é alcançado em T3, letra D. Tá bem? E número 4. O gráfico a seguir representa a variação das reações A, B e C durante 10 minutos. Então, ele pediu aí qual é a resposta, né? Qual é a equação química. Então, nós temos que o gráfico do C e do B, ele cai, certo? E o gráfico do A, ele aumenta. Então, teoricamente, nós temos que os reagentes são C e B e que o produto é A. Então, a que melhor chega nesse formato aqui seria essa daqui. Ok? A que melhor se aproxima seria essa daqui. Estou só analisando as outras.
Aqui nós temos que o B está funcionando como reagente, não é. C e B. Aqui também o A funcionando como reagente, não é. Essa daqui, teoricamente, poderia ser também se o coeficiente do C não estivesse errado. Por quê? A gente percebe, olha só, o B, a taxa de consumo dele é muito alta se comparado ao C. O B ele é consumido mais rapidamente, então o coeficiente estequiométrico do B tem que ser maior ao do C. E aqui na última, o A e o C estão reagindo. Então é a letra D. Fechou? Agora nós vamos ver, então, princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Ok? Vou para o papel para a gente fazer resuminho. Então, vou parar de gravar para eu chegar no papel, tá? Então, o nosso terceiro tópico, ele fala de deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio. Então, o livro de vocês, ele traz um textão enorme sobre isso aqui. E aqui o meu objetivo é tentar simplificar isso para vocês, aquele textão enorme que o livro de vocês traz, tá bem? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ver o deslocamento do equilíbrio. Então, para a gente entender o deslocamento de equilíbrio, a gente tem que entender que esse deslocamento de equilíbrio ele segue um princípio chamado princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier. Esse princípio ele rege o comportamento de um equilíbrio químico. E o que ele diz? O que ele diz? Em resumo, ele diz que para um sistema fechado, quando você faz perturbações nesse equilíbrio, né? Então, nesse sistema fechado, quando a gente faz perturbação nesse equilíbrio, lembra que o equilíbrio ele é duas coisas. Ele é dinâmico e ele é favorável, né? Então, o equilíbrio ele sempre vai ser alcançado. Então, para qualquer perturbação que você faça em um equilíbrio de um sistema fechado, ele vai querer voltar para o equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier, eu vou só anotar as palavras-chave aqui. Ele fala de sistema fechado e ele fala de perturbação no equilíbrio químico. Ok? Então, para toda perturbação que você fizer no equilíbrio químico, essa perturbação ela vai ser retomada. O equilíbrio vai voltar para o equilíbrio. Você perturba, o equilíbrio vai voltar. Só que quando ele volta, ele não volta. Opa, desculpa, bati a mão aqui. Quando ele não volta na mesma configuração que ele estava antes. Ele volta numa configuração diferente, mas ele volta para o equilíbrio. Tá bem? E quais são as perturbações que você pode fazer? Então, quais são os fatores que alteram
o equilíbrio químico? Então, são alguns fatores. Vamos lá. Eu posso fazer ou a diminuição o aumento ou a diminuição da concentração de reagentes ou produtos. Só aqui a gente já tem 4 possibilidades, tá? Você pode aumentar reagente, você pode aumentar produto, diminuir reagente, diminuir produto. Você pode aumentar ou diminuir a pressão. Diminuição da pressão. Você pode fazer o aumento ou a diminuição da temperatura. Então, esses são fatores que a gente pode mexer. A gente pode fazer o aumento da pressão, o aumento da temperatura, diminuição da pressão, diminuição da temperatura. Esses são os fatores que nós podemos fazer. Tá bem? Então, nós vamos trabalhar aqui com um possível equilíbrio e a gente vai entender qual é a resposta que o equilíbrio vai ter. Tá bem? Então, o equilíbrio que eu vou colocar aqui para vocês será esse aqui. Vou passar para uma outra folha, porque aqui a gente vai escrever muito agora, nesse exemplo. Então, vamos ao exemplo. H2 mais O2 formando H2O. Para ficar balanceadinho, aqui nós vamos colocar um 2 e aqui nós vamos colocar um 2. Certo? Imaginando que esta reação nesse sentido ela seja exotérmica. Então, nesse sentido, ela é exotérmica. Então, se nesse sentido ela é exotérmica, no outro ela é endotérmica, tá? E aqui nós vamos fazer a lista de perturbações que nós podemos fazer. Então, vamos à lista de perturbações. Deixa eu só me arrumar aqui para ficar confortável para escrever. Bati minha mão de novo. Vamos à lista de perturbação. Primeiro, aumento do H2. Então, eu vou estar aumentando o H2. Segundo,
diminuição do H2. Terceira, se eu fizer o aumento ou a diminuição do O2, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha O2. Porque senão eu ia ter que escrever mais 2 aqui para esses. Então, aqui representa o aumento ou a diminuição dos reagentes. O próximo. Aumento da água. Do H2O. E a diminuição do H2O. Ok? Representando o aumento ou a diminuição dos produtos. Quinto fator. Nós vamos aumentar a pressão. Aumento da pressão. Sexto fator. Diminuição da pressão. Oitavo fator, o sétimo fator. Nós vamos aumentar a temperatura. E no oitavo, a diminuição. Acho que eu vou só... Ok. Então aqui é tudo aquilo que a gente pode fazer para perturbar esse equilíbrio. No vestibular, nos vestibulares, o que nós temos? Nós temos que a pergunta que vai ser feita para vocês é: para onde esse equilíbrio vai? Ele vai favorecer que lado? Lado dos reagentes ou dos produtos? Esquerda ou direita? Ok? Qual é o princípio que você tem que lembrar? O equilíbrio, ele sempre vai reagir de maneira contrária ao que você fez. Então, se eu aumento o reagente, ele vai responder de maneira a diminuir esse reagente. E para diminuir esse reagente, ele vai deslocar o equilíbrio para a direita. Favorecendo a formação dos produtos. Sempre. Então, se eu aumentei o reagente, ele vai deslocar esse equilíbrio no sentido de produção de produtos. Vai deslocar o equilíbrio para a direita. Estou colocando aqui esses dois porque são duas possibilidades, tá? Se eu retiro o reagente, o que ele vai fazer? Ele vai produzir reagente. Então, ele vai para a esquerda. No sentido dos reagentes. Se eu aumento o produto, ele vai responder de maneira a retirar esse produto. Para retirar esse produto, ele vai produzir reagente. Então, ele vai para a esquerda. E se eu tiro o produto, ele vai produzir mais produto. Ele vai para o lado da direita.
sempre, tá, galera? Nesses 4 aqui sempre é assim. Se você adiciona reagente, ele vai para o produto. Se você tira reagente, ele vai para o reagente. Se você adiciona produto, ele vai para o reagente. Se você tira produto, ele vai para o produto. Então, aqui é sempre. Nesses 2 fatores aqui, pressão e temperatura, ele não se comporta dessa maneira. Então, aqui de vermelho eu vou escrever o que é e de lápis eu vou escrever a regra. Tá? Assim que eu achar o meu lápis. Então, vamos lá. Quando você aumenta a pressão, ele sempre vai para o lado de menor volume. Então, aliás, desculpa, de maior volume. Por quê? Porque na pressão, o que você pode fazer para aumentar a pressão de um meio sem mexer na temperatura? Nós não podemos mexer na temperatura. Para aumentar a pressão, eu vou ter que fazer o quê? Diminuir o volume. E para diminuir a pressão, eu vou ter que aumentar o volume. Então, qual é a forma que o equilíbrio encontra de estabilizar isso daqui? Então, lembra que de lápis eu vou escrever a regra. O aumento da pressão, ela é acompanhada... Deixa eu só fechar esse aviso. O aumento da pressão, ela é acompanhada pela diminuição de volume. Então, ele vai para o lado de menor quantidade de volume gasoso. Para tentar equilibrar essa pressão. Tá ok? Então, o aumento da pressão vai fazer ele ir para o menor volume gasoso, para tentar equilibrar essa pressão. E a diminuição da pressão, ele vai caminhar a reação para o maior volume gasoso. Como é que a gente vê isso aqui? Olha, vamos ver aqui. Quantas moléculas estão no lado dos produtos? 2. Então, qual que é o meu volume gasoso aqui? 2. E do lado de cá, quantas moléculas? 3. Então, meu volume gasoso do lado de cá é 3. Quando eu aumento a pressão, ele vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. Então, nesse caso desta reação, ele está caminhando para o lado dos produtos. E nesta reação, no caso da diminuição, ele vai para o lado dos reagentes. É por isso que aqui eu estou escrevendo esse de lápis. Porque dependendo de outra reação, isso aqui muda. Esses aqui de cima, não. É sempre assim. Se eu adiciono reagente, vai para a direita. Se eu adiciono produto, vai para a esquerda. Ok? Ótimo. A mesma coisa, a temperatura. Se eu aumento a temperatura, ele vai caminhar para o lado de absorver essa temperatura. Então, ele caminha para o lado endotérmico. E se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai responder de maneira contrária. Ele vai para o lado de maior temperatura. Nesse caso aqui, a reação ela é exotérmica, nesse sentido. Então, a diminuição de temperatura favorece o produto, porque ela é exotérmica. Se esse lado é exotérmico, o outro é endotérmico. Então, o aumento da temperatura faz o equilíbrio caminhar para o lado dos reagentes. Ok? Por que que acontece isso, Luiz? Porque o equilíbrio ele é dinâmico e ele é favorável. Ok? Quando eu retornar com outro link, nós vamos ver então a questão dos gráficos. Como que o gráfico funciona a partir disso. Tá bem? Luiz, e catalisador? Vamos colocar aqui um nono.
E o catalisador? Ele altera? Catalisador não desloca equilíbrio. Um catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Luiz, então o que um catalisador faz? O catalisador, ele faz com que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente. E eu vou mostrar isso para vocês por meio de gráficos. Tá bem? Eu vou mostrar isso para vocês por meio de gráficos. Mas o que altera o equilíbrio, o que perturba o equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier, é esses fatores. Aproveitando que vocês estão com o livro aí, também, eu só não vou compartilhar a tela porque para não ficar complicado, né? Estou falando pelo telefone, talvez, eu não sei se vai ter alguma alteração. Vocês podem ver aí que na página 102 do livro de vocês, ele tem um equilíbrio em que ele muda de cor. Então, esse equilíbrio aí, gente, ele é um equilíbrio com cor diferente. E aí ele vai fazendo, olha só, adiciona reagente, adiciona produto, e aí o equilíbrio ele vai deslocando, mudando a cor para um lado ou para o outro. Então, na página 102, na página 103, é isso que ele vai explicando, tá? Na página 104, o aumento ou diminuição da temperatura. Na página 105. Na página 106, ele fala do galinho meteorológico. E também da espessura do ovo da galinha. Tudo isso é princípio de Le Chatelier. Eu aqui eu só tenho o do galinho. É esse galinho aqui. Inclusive, eu ganhei esse galinho já tem aí quase que 10 anos já. Então vocês podem ver que já não tá branquinho, né? Não tá bonitinho. Mas o que é esse galinho? Esse galinho, ele é explicado lá na página 106. É por conta de uma substância. É o anidro de cloro. Tá ok? O cloreto de cobalto. Então, ele é anidro, ele não tem água. Ele faz uma reação química que está sendo mostrada aí no livro de vocês, certo? E que quando tem presença de água, ele faz o deslocamento dessa cor aqui ir para o rosa ou para o azul. É claro que, nesse caso aqui do meu galinho, tadinho, ele já tá velho, né? Já tá velho, já tá acabado. Então ele já não consegue mais fazer esse 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 balanço. E como é que a gente percebe isso? A umidade do ar ela vai estar boa quando ela tá azul, ou seja, indica chuva, indica quando ele tá azul, está indicando que houve chuva ou poderá haver chuva, ok? E quando ele está rosa, significa que a umidade do ar está indicando uma chuva muito forte, ok? Significa que está chegando na saturação, no pico de saturação. Aqui no caso, a azul, a gente pode ver que ele está azul e que a umidade do ar não está boa, né? E sem contar que ele está um pouco sujo também. Então aqui, nesse caso, a ausência de chuva indica ele azul e quanto mais seco, mais azulado estará. Aí vocês podem, não sei se está dando para ver, porque no telefone a cor altera, né? Ele tá um azul claro aqui para mim agora. Porque tem sujeira nele, né? E essa sujeira interfere na quantidade de água que tem em contato com ele. Em época de chuva, ele vai para o rosa. E quanto mais seco, mais azul ele tem que estar. Então aqui ele tinha que estar um azul mais forte, tá? Não sei se teve muita alteração aí quanto à cor que vocês estão vendo aí na casa de vocês. Vou interromper essa gravação aqui